Olá! Hoje vamos trabalhar plano cartesiano, figuras semelhantes com a professora Werlane Abreu. O que é um plano cartesiano? O plano cartesiano é composto por dois eixos perpendiculares. Significa que quando as duas retas se encontram, vão ter o quê? Um ponto em comum e vão formar um ângulo de 90 graus. O eixo horizontal é chamado de quê? O eixo das abscissas, ou o eixo X, tá bom? O eixo horizontal. E o eixo vertical é chamado de quê? De eixo das ordenadas, tá bom? O eixo vertical é chamado de eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Então, o eixo vertical vai ser quem? O eixo das ordenadas. E o eixo horizontal vai ser o eixo que? Das abscissas. Abscissas é o eixo X, ordenadas é o eixo Y, tá bom? Observem o quê? Que o eixo horizontal vai ser o eixo X e também ele pode ser chamado o quê? De eixo das abscissas. E o eixo vertical, o eixo Y, é o eixo também de quê? Das ordenadas. Observe o quê? Com o mesmo eixo, ele vai ter o quê? 3 nomes para ele poder ser o quê? Representado. Eixo X, eixo horizontal, eixo das abscissas. Eixo Y, eixo da vertical, eixo das ordenadas. E o que acontece? Acontece que quando eles se encontram, esses dois eixos, eles vão formar o que? Eles vão ter um par ordenado. Par simboliza o que? 2. Um vai ser o X e o outro vai ser quem? Vai ser o Y. Então, primeiro, observem que a gente vai ter aqui o ponto P, o ponto 2 e 4. O ponto P, ele é formado por quem? Ele é formado por um par ordenado. Aonde 2 vai ser quem? Vai ser o eixo das abscissas, eixo X, eixo horizontal. E o 4 vai ser quem? Vai estar representando o eixo vertical, eixo das ordenadas e eixo o quê? Y. Observem bem, tá bom? O que é um plano cartesiano? Ele é composto por duas retas. Uma reta é o eixo X, a outra é o eixo Y. Par ordenado. O que é um par ordenado? O par ordenado é formado pelas coordenadas x e y, sendo o quê? Que x é a abscissa e o y é o quê? Ordenada. Então, primeiro sempre vai ser essa ordem. Primeiro vem o x, depois vem o quem? Vem o y. Então, vamos localizar o ponto 4 e 2, onde 4 é o x e 2 é quem? 2 é o y. O nosso primeiro passo é desenhar o nosso plano cartesiano. Vamos desenhar, colocar os números. E depois, o nosso segundo passo, a gente vai identificar a abscissa. Quem é a abscissa? É o 4. Onde é que a gente vai identificar ela? No eixo X. Depois, a gente vai fazer o quê? Vamos identificar a ordenada. A ordenada é quanto? É 2, no eixo Y. Depois, a gente vai fazer o quê? A gente vai, no local onde ele se cruza, a gente vai colocar nosso ponto A. Quem é nosso ponto A? É nosso ponto 4 e 2. Representação de um polígono no plano cartesiano. Como que vai ser essa representação desse polígono no plano cartesiano? Para representar um polígono no plano cartesiano, podemos associar o que? Os seus vértices a pares o que? Ordenados. E unir seus segmentos de retas. O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai desenhar esse polígono. Depois a gente vai unir. Depois vocês vão observar que depois que a gente desenhar, a gente consegue ver ali um polígono desenhado no plano cartesiano. Para isso, a gente trouxe um exemplo. Observe o polígono ABCD, com vértice A igual a 2, 2, B, 5, 5, C, 5, 3 e 4 e D, 4, 1. No plano cartesiano, a gente fez o desenho e observamos o quê? Que os números formou o quê? Formou um desenho, ó, quando a gente ligou o ponto A ao ponto B, ao ponto C, ao ponto D, e de DA formou o quê? Formou o nosso desenho. Então, a gente consegue o quê? Representar qualquer figura no plano cartesiano. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Pegar os seus vértices, sendo o quê? Sendo par ordenado. Ampliação de figuras semelhantes.
Ampliar vai ser o quê? Aumentar aquela figura. A gente vai ter a mesma figura, só porque o que vai acontecer com ela? Ela vai estar o quê? Em tamanho maior. Por isso que a gente chama de ampliação. Então, ampliação é o quê? Ampliar é aumentar a mesma figura, o quê? Só o que vai acontecer? O tamanho dela será maior. Por isso que a gente fala que as figuras são semelhantes. A gente vai pegar aquela mesma figura, vai ampliar ela, vai deixar ela maior do que a que a gente tem. E ela será o quê? Será igual, vai ter as mesmas características, o que vai mudar? Somente o tamanho. Uma é menor e a outra maior. Observem aqui o desenho que a gente tem desse homenzinho. Aí que observa, ó, o primeiro desenho ele tá bem pequeno e o que aconteceu? A gente ampliou, a gente aumentou e teve o que? Aumentou somente o tamanho, mas ele ficou igual na estrutura. Redução de figuras semelhantes. O que é reduzir? Redução é o que? É diminuir. O que a gente vai acontecer? A gente vai pegar a mesma figura e vamos ver ela o quê? Só para um tamanho menor. A gente vai pegar o mesmo desenho dela e o que a gente vai ver? A gente vai ver que vai diminuir. A gente vai ter uma figura grande e vamos desenhar outra pequena. Por isso que a gente fala que redução de figuras semelhantes é pegar a figura que eu já tenho e diminuir ela. Observe, a gente tem o primeiro exemplo, ó, ele está bem grande. O que aconteceu? A gente diminuiu ele, ó. Observe que ele ficou igual, só o que mudou foi o seu tamanho. Plano cartesiano, redução e ampliação de figuras. O que vai ser essa ampliação e redução em plano cartesiano? Vai ser pegar a mesma figura e observar o que foi que houve entre ela. Aumentou, quando aumentar as suas coordenadas, o que acontece? Observem que as coordenadas estão o que? Aumentando. Então, à medida que vai aumentando o valor da minha coordenada em relação ao meu desenho, ali está acontecendo o quê? Uma ampliação. E à medida que vai diminuindo o valor da minha coordenada, está acontecendo o quê? Está acontecendo uma redução. Então, para a gente poder observar a ampliação e redução de figuras no plano cartesiano, a gente vai ter que observar primeiro as suas coordenadas. Se suas coordenadas aumentaram, se eu vou comparar duas figuras e elas aumentaram as suas coordenadas, então ali podemos dizer que houve uma ampliação. E se as minhas coordenadas diminuíram, houve uma redução.